Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estejam nos escutando. Estamos aqui para fazer um Evangelho no Lar Online. Este programa sempre é feito às quintas-feiras, às 20 horas. Para quem não nos conhece, nós somos o portal Luz Espírita, www.luzespirita.org.br. O Evangelho é feito pela Janete e por mim, que sou o Júnior. Hoje a Janete não vai poder estar presente e isso é uma grande falta, né? Porque a voz dela é uma voz que cura, que ajuda a gente a se sentir melhor. Mas do meu coração, da minha vontade, espero que estejam todos iluminados e abençoados e pronto para essa luz que vamos trazer para os nossos lares neste momento. Como a Janete sempre diz, o Evangelho ele é realizado uma vez na semana, sempre no mesmo dia, sempre na mesma hora. Eu posso fazer o Evangelho outras vezes também, além do meu horário padrão? Pode. Pode fazer junto conosco, pode fazer, escutar quando estiver no momento de aflição, quando estiver necessitando, ouvir as palavras boas, a prece o passe musical do Eri. Pode escutar sim, pode botar no trabalho baixinho para poder harmonizar o ambiente. Sempre que vocês acionarem o Evangelho, a equipe da colônia Recanto de Irmãos, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, estará lhes auxiliando de alguma forma. Este Evangelho vem de lá. Bom, peço agora neste momento que todos retirem os pensamentos ruins da cabeça, quase ia me esquecendo, Coloquem aí uma garrafinha com água, ou então uma garrafa PET grande, que nem a gente faz aqui, para que dure a semana toda o nosso Evangelho. E aí vai tomando aos pouquinhos, Quando estiver quase no finzinho, pode completar com a água, que ela se fluidifica automaticamente, ela vai ficando com a mesma energia, com o mesmo remedinho que a gente pede que eles coloquem. Só deixar do lado do computador, do celular, de onde vocês estiverem realizando o Evangelho. Bom, novamente, tirem todos os pensamentos ruins da cabeça. Nesse momento agora você vai liberar todas as brigas, as confusões, todo o clima quente, frio, tudo isso vai sair das suas preocupações. Vamos deixar nossa mente leve, livre. Vamos respirar fundo. É a nossa forma de entrar em contato com o plano espiritual. Este é o momento que eles têm acesso. Quando a gente está perturbado, pensativo demais, a gente dificulta esse nosso acesso. Lembre-se que a vida é uma experiência nossa. Então nós temos que aprender também a ter nossos momentos de limpeza e de abertura para conversar com o plano espiritual, e este é um deles. Então, com a mente limpa, vamos começar nosso Evangelho com a oração. Como a Janete não está aqui para fazer oração, eu gosto muito da oração nossa, de Chico Xavier, e eu vou colocar ela para que a gente possa fazer então a nossa oração inicial, a oração nossa de Chico Xavier. Chico é
oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Essa oração é muito linda, né? Ela mexe com a gente, mexe com a alma, nos incentiva a melhorar. Feita a oração inicial, vamos agora à leitura de um trecho do Evangelho para que a gente possa trazer o entendimento das palavras da melhor maneira possível e que a gente possa, dessa forma, construir uma mentalidade melhor para a nossa vida. Nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e estamos no capítulo 18. Hoje será lido o item 6, 7 e 8. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Não expulsamos os demônios e também não fizemos diversos milagres em seu nome? Então eu direi em voz alta, afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Item 7. Todo aquele que ouvir e praticar as palavras que eu digo, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando a chuva veio e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela não caiu, pois foi construída sobre uma base firme. Mas todo aquele que ouvir e não praticar as palavras que eu digo, será como um homem insensato, ou como um ser humano insensato, que construiu sua casa sobre areia. Quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram, ela desmoronou e foi grande o prejuízo de seu dono. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, e Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Item 8. Aquele que violar os mandamentos e que ensinar os homens a violá-los,
será considerado como o último no reino dos céus. Porém, aquele que seguir os mandamentos e ainda ensinar a outros será o primeiro no reino dos céus. Mateus capítulo 5, item versículo 19. Bom, meus amigos, feita a leitura, vamos fazer aqui um breve evangelho, né? Sempre lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como objetivo muito claro, tá? Mostrar que, para o Espiritismo, a verdadeira espiritualidade não está no discurso, mas na transformação moral. Não se esqueçam disso. Vamos lá. No item 6, é bem claro, né? Não basta reconhecer Jesus, é preciso viver os seus ensinamentos. Uma pessoa pode falar de Deus, pode pregar o Evangelho, frequentar igrejas, até realizar, né, fenômenos espirituais, ter mediunidade, sei lá, impressionar os outros com aparentes dons espíritas, né, visuais, audiônicos e assim por diante. Mas, né, se essa pessoa age com egoísmo, cultiva o orgulho e prejudica o próximo, ela vive na hipocrisia. Ela não está seguindo a vontade de Deus, né? Isso é claro, né? E por falar nisso, né, os fenômenos espirituais, tá? Não são provas de elevação moral. Não se esqueçam disso. Vão ter muitas pessoas que têm fenômenos espirituais, realizam eles, mas isso não é prova de elevação moral. Cuidado, tá? Só para firmar, uma pessoa pode ter mediunidade e ainda assim ter imperfeições graves. Por isso que Jesus, né, fala nesse item lá, que muitos vão dizer ali, né, não fizemos milagres em teu nome, não curamos assim, tá? E ele vai responder, né, como diz no texto, afastem-se de mim. Ou seja, o critério espiritual não é poder, mas sim a moral. Então, ter o poder não é um critério espiritual, mas ter moral, sim. Então, temos gente que não tem mediunidade nenhuma, não fazem nada, não ajudam os outros, não tem poderes mediúnicos, tá? Mas tem uma moral elevada. Essas sim estão dentro dos critérios aceitos. O item 7, ele fala de uma casa construída, figuradamente, né? Uma casa construída na rocha. Tá? Essa metáfora é bem bonita de Jesus, né? Ele compara duas pessoas também, né? O prudente e o insensato, né? Ambos escutam os ensinamentos, mas apenas um os pratica. E a interpretação espírita é muito direta, né? Ouvir o Evangelho é igual a conhecimento espiritual. Né? Tem muitos aqui que estão ouvindo o Evangelho. Isso é um conhecimento espiritual. Praticar o Evangelho é uma transformação do espírito. Então, muitos têm o conhecimento espiritual, mas não praticam o Evangelho. E praticar o Evangelho é exatamente igual à transformação do espírito. A rocha, né, isso aí é algo que já é intuitivo, né? Ela representa sempre valores morais sólidos, né, como caridade, humildade, amor ao próximo. Isso são coisas sólidas, né? E quando a vida nos traz dificuldades, lá que ele citou chuvas, vento, tempestades, de forma de metáfora, né? Quem vive esses valores, né, permanece firme, tá? Então, ou seja, a aparência religiosa, a fé superficial, a moral frágil, né? Aquela pessoa que tem uma pouca moral. Aí quando chega às provas da vida, né, que é a metáfora lá citada, tudo desmorona. A pessoa passa por sofrimento,
passa por angústia, cai em desordem, desorganização. Então, basicamente é bem simples, né? Na visão espírita, a rocha é a prática da lei do amor. Lembrem-se também disso. E o item 8, que é o mais curtinho, quem cumpre e quem viola os mandamentos, né? Sobre isso que ele fala. Aqui Jesus mostra, né, algo muito importante, que o exemplo vale mais que o discurso. Para nós espíritas, né, no nosso entendimento, quem respeita a lei moral e ainda ensina os outros a agir errado, me perdoe, não é quem respeita, é quem desrespeita a lei moral e ainda ensina os outros a agir errado, ele assume grande responsabilidade espiritual. Nós temos muitos exemplos por aí, tá? Exemplos gritantes de que a pessoa não tem moral e ainda por cima ensina os outros a esse caminho da não moral. Então é uma responsabilidade espiritual muito grande, tá? Essa pessoa vai responder pelas consequências que ajudou a criar, entendeu? Vai responder por tudo. Eu ensinei daquela forma, porque não tinha moral nenhuma, não tinha nenhuma coisa justa, perfeita, já sei, automaticamente vai ser responsável também pelo erro que o outro vai fazer. Já quem vive os ensinamentos da lei moral e os transmite pelo exemplo, né, ele vai crescer espiritualmente. Não é nem transmitir ensinando alguém, é pelo exemplo que é dito ali. Pô, tu tem uma postura ali, tá? Então, ali já está sendo exemplo, já está sendo seguido, tá? Tu vai contribuir para o progresso moral da humanidade, entenderam? Então, não basta a gente ensinar o bem, né? A gente precisa ser coerente com o bem. Ok? Este seria o comentário. Eu vou deixar o item 9 para o nosso próximo encontro, que a gente pode falar. Ele é um item extenso, ele é mais uma crítica à falsa religiosidade, assim, o item 9. Né? Ele fala sobre esses 3 itens que nós lemos ali, mas ele é mais uma crítica que é interessante deixar ele à parte. Bom, tem todos prontos então a sua água. Deixa eu pegar aqui a irradiação para que a gente possa fazer um processo de fluidificação das águas. Vamos pedir para que os bons espíritos agora coloquem nas águas que estão aí postas do lado dos notes, celulares, ou que seja, águas que vocês tiverem à disposição, que elas sejam fluídas com o remedinho que cada um de nós necessitar. E muitas vezes aquilo que a gente recebe é para um bem maior. Vamos sempre agradecer. Então vamos agora nesse momento pensar naquilo que a gente quer que seja atendido em nós ou numa outra pessoa, não tem problema. Se nós desejamos o bem para alguém, se nós queremos direcionar essa atenção a alguém, a gente mentaliza essa outra pessoa e ela vai ser atendida também. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, principalmente esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos aqueles que apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda
e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que tenham todos muita luz, muita paz, que todos aqueles que pediram atendimento para si sejam atendidos, que pediram atendimento para outros sejam atendidos. Mesmo que não tenha colocado lá o seu pedidinho lá nos comentários, mas que está pensando agora, sejam todos atendidos. Que a casa de todo mundo seja irradiada, iluminada da mais perfeita paz e harmonia. Que todos possam sentir-se bem, com muita luz. Bom, antes de fazermos ali fazer o passe musical, né? A música do Eri Lopes e do João Lúcio, eu só queria fazer uma referência, um aviso importante, né? Que no dia 1º de março, agora, início da semana, domingo, tá? A gente completou aqui, a gente do Luz Espírita, né? Completou 18 aninhos que nós estamos trabalhando em prol, né? Da promoção do estudo, da reflexão acerca de todos os temas que sejam inerentes à doutrina espírita. Além de um esforço para a divulgação e a propagação do Espiritismo codificado por Allan Kardec. No YouTube já são então 18 anos, né? Peço para que vocês visitem também a nossa página www.luzespirita.org.br. Tem cursos de Espiritismo lá dentro, tem livros, tem música, inclusive a música essa do Eri, Passe Musical, pode ser baixada por lá. E a gente agradece sempre a confiança, né, a colaboração de vocês. Vocês contribuem sempre que podem fazer a divulgação, né, do nosso trabalho, sempre que possam compartilhar com alguém. Tá? O portal Luz Espírita é uma sociedade virtual sem fins lucrativos. Ela é motivada pelo trabalho de estudo, pela pesquisa, divulgação. Ela é formada por voluntários, dentre os quais, né, muitos são de centros espíritas que também participam, né, de alguma forma ou de outra, trabalhando conosco. Então, tudo isso em prol de compartilhar as graças alcançadas com o consolo e com a iluminação que é o Espiritismo. Então, eu desejo a todos parabéns para aqueles que nos acompanham. Até vou fazer uma coisa diferente. Se puderem colocar aí o nomezinho de vocês, a cidade da onde estão falando e o país, né, se for também um país diferente, eu vou fazer depois uma montagem. Vou tentar fazer, né, meu vasto conhecimento de informática, eu vou tentar fazer uma montagem para homenagear essas pessoas que estão conosco há tantos anos já. 18 anos, estamos quase fazendo já a maioridade, né? Tá? Então, quem quiser botar depois o nomezinho, de onde está falando, tudo, para tentar fazer uma montagenzinha legal e apresentar depois um trabalhinho para vocês ali, só para homenagear vocês. Como vocês sempre nos homenageiam com a presença, com as curtidas, sei lá, com os compartilhamentos, com a divulgação, ou simplesmente já assistindo a gente, né? Para trazer um conforto para o próprio lar e para a própria vida. Ok? Então fiquem todos com Deus, até quinta-feira que vem, às 20 horas. Agora vamos ficar com passe musical de Eri Lopes e do João Lúcio para encerrar nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração.
buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br